E aí galera, beleza? Tranquilos? Aqui é Thiago de novo. Olha só, tô trazendo um vídeo fantástico hoje. É um sistema respiratório humano, uma maquete de anatomia. Acompanhe só, olha que trabalho fantástico. Isso deu trabalho mesmo, hein? Quero ver vocês participando do canal, hein? Ajuda aí galera. Valeu? Assiste até o final, compartilha, comente. Dá uma olhada, que legal. Então pessoal, inicialmente vamos falar sobre quem compõe o sistema respiratório, vamos falar um pouquinho da anatomia, né? Porque essa maquete é bem diferente, a gente está fazendo um trabalho sobre a anatomia humana, então requer um conhecimento muito específico. E para que eu pudesse representar de uma forma mais real possível, foi necessário um estudo um pouco mais aprofundado do que normalmente nós temos na escola, né? A intenção dessa maquete é representar todos os elementos que fazem parte do sistema respiratório. A representação básica do sistema pulmonar é baseada na formação dos pulmões. Um órgão que tem uma relação muito íntima com os pulmões é o diafragma. Sem piadinha. Ele é um dos grandes responsáveis pelo movimento de inspiração e expiração. Também iremos representá-lo nessa maquete. Tendo em vista que representaremos juntamente com os pulmões outros órgãos, também será necessário a estruturação da coluna vertebral para complementar a estrutura da maquete. A modelagem 3D das estruturas, como a coluna cervical, as costelas, os órgãos, foram baixados diretamente em sites de arquivos STL para impressão 3D. Muitos desses arquivos são pagos, porém auxiliam muito o trabalho. Foi possível utilizá-los fazendo alguns ajustes. Eu fico impressionado como a tecnologia avança, possibilitando esse tipo de modelagem. Eu tenho certeza que você também deve estar impressionado. Não deixe de comentar aí, fala aí pra mim o que você acha sobre esse assunto, impressão 3D, tecnologia. É fascinante, né? Quero aproveitar para agradecer aos estudiosos de medicina e anatomia, pois essa não é minha formação e mesmo assim me aventurei nesse desafio. E se você é um conhecedor dessa área de medicina, deixa uma opinião aí nos comentários, fala aí sobre sua área de atuação. Com essa simulação 3D, pude obter melhor visualização do diafragma, dos pulmões e da estrutura óssea. Assim, pude determinar as escalas e qual seria a melhor técnica para a impressão 3D. Então, constatei que seria muito mais interessante remover as costelas para expor os pulmões, até porque, para essa maquete, existe a necessidade de demonstrar a parte interna dos pulmões. Todos os seus elementos, como a árvore brônquica e os alvéolos, serão demonstrados também. E essa é a conclusão da modelagem dos pulmões. Falando um pouco mais dos pulmões, o pulmão direito é dividido em 3 partes e o pulmão esquerdo em 2 partes. O pulmão esquerdo é um pouco menor, pois dá lugar ao coração. Agora fiz a modelagem dos brônquios, também é conhecido como árvore brônquica. Os brônquios se fixam na traqueia e também tem os bronquíolos, que fazem parte como os galhos das árvores. Então, a narina, a epiglote, laringe, faringe também fazem parte do sistema respiratório. E para poder fazer essa representação, tive que fazer uma caveirinha. E para poder fazer a representação da cavidade nasal, eu precisei fazer um fatiamento desse crânio. E assim fica fácil de poder representar todo o caminho do ar até os pulmões. E esse modelo de crânio 3D, também fiz o download através de um arquivo STL nos sites de arquivos de impressão 3D. Utilizei o software Mesh Mixer da Autodesk para poder fazer o corte do crânio e as edições de malha. E aí pessoal, esse tipo de edição dá muito trabalho fazer, mas o trabalho final fica muito legal, né? Depois de finalizadas as alterações, vamos dar início à impressão 3D das peças, né? Nesse vídeo não vou entrar em detalhes sobre configurações de impressão 3D, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe aqui no canal, falaremos muito sobre isso. É válido lembrar que é muito importante a utilização de filamentos de qualidade. As impressões foram feitas com filamento ABS natural e ABS branco. As impressoras utilizadas para essa impressão foram a ANET A8
com alguns upgrades, inclusive o fechamento para controle de temperatura, por ser impressão em ABS. A impressão dos pulmões eu resolvi fazer em partes, como se fossem fatias, para que fosse mais fácil fazer a parte interna dos alvéolos e a pintura. Também resolvi fazer a impressão dos brônquios, bronquíolos e alvéolos junto com a parte externa dos pulmões. Assim facilitaria muito mais a montagem. Dá uma olhada só que legal isso, hein, pessoal? Muito massa, né? Então iniciei a modelagem do diafragma. Foi uma parte bem difícil, pois o topo do diafragma acompanha a superfície inferior dos pulmões. Aí então fiz em duas partes, fiz a impressão 3D das partes laterais e o restante de forma manual. Iniciei a impressão das peças do diafragma. E essa é a minha parte preferida, pessoal. Eu utilizei de ímãs de neodímio para poder fazer a fixação da tampa do pulmão. Assim eu posso demonstrar a parte interna e ficou uma forma muito legal de apresentação, gerando aquela surpresa, uma descoberta na hora da remoção da frente dos pulmões. E para a colagem das peças eu utilizei o resíduo do ABS com solvente para efetuar essas colagens. E utilizei para acabamento a solução preparadora para PVC. É vendido em qualquer material de construção. Durante o trabalho de colagem é possível perceber como é incrível esse universo de impressão 3D, não é? Quase todas as peças já estão prontas e preparadas para dar acabamento. Fixei a parte superior do crânio, laringe, junto à traqueia. Aqui é possível perceber com mais detalhes a fixação dos ímãs. Ainda sem muitos detalhes, mas já é possível perceber as lâminas da tireoide. E aí, se você está gostando, se inscreve, ative o sininho. Preparo o posicionamento do diafragma. Já nesse ponto, os pulmões, o diafragma e a parte do crânio já estão prontas para dar acabamento. Então eu inicio a modelagem da coluna cervical. E para efetuar a fixação da coluna em uma base, efetuei a modelagem de um suporte interno à coluna que vai garantir a estabilidade das peças. De volta aqui no Mesh Mixer é possível perceber a parte da base da coluna, um elemento verde interno. E eu também tive que fazer a remoção das costelas, para que fosse possível apreciar a parte inferior e posterior dos pulmões. Precisei reforçar a coluna, pois a integridade dela que vai garantir a sustentação dos pulmões e das outras partes. Como ficou uma peça muito grande, precisei dividir e imprimir em duas partes. Depois de finalizada a impressão, fixei as duas partes e instalei um pino eixo para que fosse possível fixar a base. Logo em seguida, dei sequência à pintura. E aqui vemos alguns detalhes das fossas nasais e a traqueia. Todas as peças de anatomia impressas e preparadas para pintura. E que máquina fantástica que é nosso corpo! É fascinante, né? É um sistema muito complexo e ao mesmo tempo muito simples. Os movimentos de inspiração e expiração. Na inspiração, o diafragma se contrai e abaixa, e as costelas se contraem e se levantam. Isso aumenta a caixa torácica, diminui a pressão interna e força a entrada de ar nos pulmões. Já na expiração, a musculatura relaxa e o processo é inverso.
Então ocorre a hematose, que nada mais é do que o ar que chega aos alvéolos rico em oxigênio, enquanto o sangue presente nos capilares está rico em gás carbônico. Baseado nisso, fiz a representação dos alvéolos e os capilares fixados aos bronquíolos. Iniciei a pintura da parte interna dos brônquios e bronquíolos e a pintura base da parte externa dos pulmões. Fiz também a pintura do diafragma e alguns ajustes no encaixe da tampa do pulmão. Por se tratar de uma maquete didática, fiz uma referência numérica e uma legenda, com 23 itens que serão citados na maquete. Para isso eu utilizei o CorelDRAW para na sequência efetuar o corte a laser e a gravação em peças de acrílico. Uma curiosidade, fiz a gravação no verso de uma peça em acrílico pintada para que o efeito ficasse bem interessante. Já já vocês vão entender. Fiz o arquivo de corte para uma base em MDF branco com encaixes. Vai ficar muito legal. Bora lá que eu vou mostrar como é que eu fiz a gravação e o corte nas peças. A gravação a laser ocorre pelo verso da chapa removendo a tinta. E essa é a base montada em MDF. Aqui fixo a coluna vertebral e os outros órgãos à base. Todas as peças fixas e com as pinturas de fundo prontas, inicio as texturas e as pinturas especiais. Para essa maquete, trabalhei com 3 tipos de tinta: tintas acrílicas, tintas PVA e tinta poliéster. Para reproduzir os capilares, eu utilizei fibra natural tingida, de azul e vermelho. E para reproduzir os alvéolos, utilizei esferas de alfinetes. A escala de reprodução é simbólica para que seja possível visualizar os elementos. E olha que legal que ficaram todas as peças pintadas. Depois dos efeitos de textura e aerografia, todas as peças pintadas recebem um banho de verniz, que realça a cor e as texturas. Após a aplicação do verniz, as peças remetem maior realismo, imitando as características de umidade do tecido dos órgãos. Confira agora as imagens em close. Aproveite para participar desse canal, deixe seu comentário, curta, compartilhe, ative o sininho para ser um inscrito e receber mais vídeos como esse. O próximo passo é a instalação dos botões numerados e referencio cada região à sua nomenclatura.
Pessoal, agora acompanhe as fotos da maquete completa. Fiquei muito satisfeito com o trabalho, espero que vocês estejam gostando. A fim de proteger a maquete, foi feita uma cúpula de acrílico com encaixe na base. E é isso, pessoal, esse foi mais um desafio. Eu acredito que tenham gostado. Não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!